Seja muito bem-vindo aqui ao Diário do Jovem Nerd. Nesse vídeo aqui eu me propus a comentar um pouquinho por cima, com toda a minha ignorância, sobre uma obra do Platão, de Antes de Cristo, O Banquete. E falei um pouquinho sobre as gírias, como eles falavam gírias na Grécia, se eles falavam. Então fiquem aí, aproveitem o vídeo, valeu! Eu tava lendo a famosa obra de Platão, O Banquete. E cara, pensa numa obra fenomenal. Você lê ali, você consegue sentir como se você estivesse lá. Tá bom que isso vai muito da concentração de leitura também, né? Você pode se conectar mais, se conectar menos, mas é uma energia única. A conversa ali, a broderagem, a conversa entre os manos ali. O livro é do Platão, né? Como eu disse. Mas o Platão nem tava lá no banquete. O banquete tava o famoso Sócrates, se eu não me engano, porque eu tenho essa mania de confundir o Sócrates com o Aristóteles. Tava o nosso querido Platão, que na verdade o nome dele é Aristócles, né? O do nosso querido Platão, ele tava relatando o que supostamente ocorreu em um banquete de Sócrates e vários outros caboclos lá que eu não vou lembrar o nome, eu ainda não terminei a leitura, me perdoem. Até onde eu comecei ali, a leitura, eles têm uma discussão sobre o amor. Na Grécia, eles ainda cultuavam diversos deuses, não é que nem hoje em dia que a gente é acostumado, né, a cultuar apenas só um deus. Basicamente é a cultura cristã aí no centro. Antes eram vários deuses, né? E um deus muito negligenciado, muito esquecido pelas pessoas, era justamente Deus do amor. Que, se eu não me engano, na verdade é uma deusa. E a gente entra numa discussão interessante, que na verdade são vários deuses que representam o amor. Porque tem o amor de Afrodite, que é aquele amor ali que você quer só pegar a menina, ficar com ela ali, pá, tá ligado? E aí tem outros deuses que representam outros amores, que seria algo mais terno, entre muitas aspas, né? Porque eu acredito que nada seja realmente eterno. Um amor ali verdadeiro, por exemplo, que você tem para com seu pai. Às vezes, né? Se tiver pai presente, seu pai for legal. Você tem ali pela sua mãe, pelos seus parceiros ali, pelos seus irmãos, tá ligado? Eu comecei a me questionar o seguinte: será que eles realmente tinham esse nível de conversação naquela época? Será que eles não falavam nenhuma espécie de gíria? Porque hoje em dia a gente tá acostumado a ouvir gíria aí por tudo que é parte, tudo que é canto. Até quando eu tenho conversas assim mais intelectuais, que são raras, mas acontecem com alguns amigos meus que eu considero assim, ó, acima da média, que eu considero até que poderiam ser mestres ali pra mim, que eu tenho muito a aprender com eles, sempre ocorre o uso de gírias. Até com essas pessoas que parecem ser mais intelectuais. Talvez isso seja um efeito bolha pra mim, né? Porque, pô, às vezes meus amigos não são tão intelectuais quanto eu penso, né? A gente nunca sabe o que tem aí fora e pá. Apesar que já dá pra se imaginar, né? Eu também comecei a refletir o seguinte: parece que ninguém hoje em dia tem uma conversa nesse nível. Um banquete, assim, que pega e faz uma discussão séria, assim, sobre um assunto, um tema filosófico. Tá bom que a gente tá assistindo a conversa, assistindo entre aspas, né? A gente tá lendo ali, observando uma conversa entre filósofos. Então o que eles vão fazer? Vão discutir sobre filosofia, óbvio, né? Não há mais nada de se esperar. Mas hoje em dia você vê o tanto que as conversas entre os homens, o tanto que a masculinidade tá mais fútil. Não tá mais entre aspas, né? Entre muitas aspas, valor transcendental masculino, que muitas vezes é assim imposto pela religião. Muitas vezes até gente que é ateu acredita nisso, nesse valor masculino. Hoje em dia estão atrelando esse valor masculino a quantas mulheres você pegou na vida. Tipo, o cara é foda porque ficou com várias mulheres. E você entra assim numa roda de amigos, você entra numa roda de familiares. Nossa, familiar é a coisa mais. Maioria assim, ó, da família que você vê de conversa de família é um negócio do doido, tá? Um negócio maluco ali que não dá pra entender nada. Quer dizer, dá pra entender, né? Porque a conversa é tão superficial que até se você for surdo, você entende a conversa. E o que eu quero dizer é que não se há mais, não se vê níveis de conversação, de discussões, tipo aquela. Ou pelo menos é muito raro de se ver. E eu me pergunto, será que somente esses filósofos que eram a elite intelectual, pelo menos até onde a gente se imagina, somente eles tinham essas discussões ou era algo comum ali do dia a dia? Hoje em dia até os considerados intelectuais, os intelectuais brasileiros, são tão fúteis
e burros. Eu não sou muito inteligente, mas convenhamos, né? Dá para perceber a burrice de muitos ditos intelectuais. E voltando para essa questão da gíria, cara. Pensando assim, será que eles não tinham nada de gíria? Talvez eles tinham, porque pensa só comigo. A gente hoje em dia, a gente nasce já com a percepção de que a linguagem é algo dentro da gente, intrínseco, a priori. E a gente se esquece que a linguagem a gente aprendeu ali, ó, a gente nasceu, não sabia de nada, viu os outros balbuciando, fazendo sonzinhos esquisitíssimos com a boca, e agora tô eu aqui, ó, repetindo esses sons, achando que isso aqui tem algum significado. E realmente tem, né? Porque é um sistema que a gente criou. E sendo assim intrínseco, a gente acreditando que é intrínseco, a gente esquece de obedecer às normas cultas da linguagem. Em qualquer idioma que seja. Seja você estadunidense, brasileiro, japonês. A gente acaba enjoando de obedecer todas essas normas linguísticas e acaba vindo assim, por conseguinte, a gente acaba se observando gírias. A gente acaba observando gírias, modos de falar diferentes, alterações assim na língua. Talvez essa discussão tão linda, tão culta do banquete ali do Platão, talvez na realidade eles falavam gírias, era mais bobagento, era mais uma linguagem assim, mais chula. Só que, como é uma obra intelectual, as tradições de as traduções, na verdade, peço perdão aqui, as traduções, eles tiveram que traduzir assim de um modo mais culto a língua portuguesa. E tem outra, tudo aquilo que eles falaram não é exatamente o que eles conversaram no banquete, visto que olha só para você ver o tanto que aquela história tá longe do que realmente aconteceu. O Platão que escreveu aquela história, ele não estava no banquete, ele escreveu baseado no que ele ouviu um outro cara falar. Aí é muito daquilo de quem conta, né? Aumenta sempre uma ponta. Então veja só, né? E eu imagino que eles não tinham tanto treino assim de memória para lembrar assim nas minúcias o que eles realmente tinham falado. Mas é isso aí, ó. Obrigado aí por assistir. Não se esqueça de não ser feito de trouxa nesse mundo aí. Fazer teu caminho, ser malandro e falou.